pânico e de como eu cheguei à minha cura, né? Como foi esse processo. Eu tive as primeiras crises em 2014 e eu na época não percebi, nem sabia que era uma crise de pânico que eu estava tendo, né? Na crise mesmo você pensa que você vai morrer, que você está infartando, então é algo assim muito pesado, muito forte. Mas foi exatamente no momento em que eu vinha num conflito de preocupações, de ansiedade, aquela busca excessiva por ter as coisas na mão, né? O controle que a gente às vezes quer tanto sobre todas as situações e a gente não tem esse controle. Então, toda essa tensão, o meu corpo encontrou uma maneira de represar essa energia, né? É uma energia que eu estava trancando e que pela crise eu percebi que é a maneira que ele tem de extravasar toda essa energia. E assim, ali que foi o meu processo de busca, porque eu tive o acompanhamento psiquiatra com medicação, mas eu tinha na minha cabeça que eu não queria ficar dependente de remédios e eu queria buscar outras alternativas, né? Tinha na minha cabeça também uma pressa que isso acontecesse, porque eu não queria ficar dependente, e tudo isso também gera mais ansiedade ainda, né? Porque eu queria ter filho meio logo e eu não queria passar isso pro meu filho, né? Então eu tinha essa necessidade de resolver. E aí eu fui buscando. Eu busquei um coach que me ajudou muito, o Anderson Maia, para trabalhar toda essa questão de ansiedade, para eu começar a me perceber. Foi aí que eu comecei a encontrar a meditação, né? O relaxamento, de sentir o meu corpo, sentir as minhas emoções, de permitir que tudo isso estivesse acontecendo, né? Foi um processo. Ali que eu comecei a entender mais sobre o quanto a gente é energia, né? O quanto a gente está ligado com tudo isso. Reforcei muito as minhas práticas espirituais dentro da minha crença, né? Essa conexão que a gente acaba às vezes se perdendo, né? Focando muito só no material, só no trabalho, só nas coisas físicas, né? E ali eu pude perceber que a gente tem muito mais poder quando a gente se conecta, quando a gente busca toda essa ajuda, né? E realmente é um processo. Fui aos poucos me libertando da medicação, fiz também Reiki, que ajuda, né, no equilíbrio dos nossos centros de força, e aquilo foi me trazendo essa tranquilidade para aceitar o que eu não posso mudar, para entender o que está no meu controle, que está no meu controle apenas o meu ser, eu ser o que eu venho ser nesse mundo, né? E não está no meu controle as situações externas. Então a gente às vezes se preocupa com coisas que a gente não tem poder nenhum na mão, né? E a gente cria histórias na nossa mente que a gente não tem necessidade de ficar inventando, de criar, de pensar lá na frente, coisas que às vezes nem vão acontecer, medos, né? Preocupações excessivas. Então tudo isso que a gente tenta ficar aguentando e controlando vai nos fazendo mal. Então agora eu consigo ver o quanto esse processo de ter passado por essa crise me deu mais autoconhecimento, me deu essa transformação, né? E eu sou grata hoje por ter tido essa oportunidade de perceber coisas que talvez eu não teria percebido, né? Porque se a gente está tudo bem, no automático, a gente não para olhar pra gente, né? E hoje em dia, se eu tenho uma pequena ansiedade, algum momento mais aflito, eu paro, eu respiro, eu foco dentro de mim, na minha energia, aonde que eu estou sentindo essa tensão, né? Quando a gente se volta para se conhecer, para ficar consciente de si, a gente consegue retomar o nosso equilíbrio. Mas realmente é um processo de autodescobrimento, né? É uma evolução que você faz, uma jornada para dentro de si. E
Utilizei também muito florais que me ajudaram em momentos assim de mais ansiedade, né, para eu buscar ficar mais tranquila. Hoje em dia, que agora eu trabalho com terapia de barras, eu vejo o quanto barras de axis ajuda, né, o quanto te liberta dessas crenças, de pontos de vista, de medos, de coisas que você está segurando ali, né, e te traz toda essa ansiedade. E o corpo precisa de alguma maneira extravasar essa energia, né? Então a crise de pânico, na verdade, é isso, é uma maneira que o corpo encontrou de trazer tudo isso para fora. Então acolha o que você está sentindo, né? No momento da crise, aquilo ali está sendo uma limpeza, né? E, logo adiante está a transformação que você precisa. Então é só confiar. Quando a gente confia nesse processo, a gente se liberta. E se de alguma maneira eu puder te ajudar, se você precisar de mais informações, de uma conversa, eu me coloco à disposição, porque eu sei que só quem passa por isso realmente consegue. A gente nem consegue descrever, né? A gente só realmente tem essa empatia de entender por quem passa por essa situação, né? E espero que de alguma maneira isso possa te tocar, te ajudar, né? Se você conhece alguém que passa por isso e que precisa de uma palavra amiga. E é isso, me coloco à disposição, tá bom? Muito obrigada.